Fala, meu querido, mais uma questão do Enem 2020. Você vê que essa questão, quando você ver, depois de toda resolvida, você vai ver que ela derrubou aí muita gente na hora da resolução, né? Quando estava fazendo a prova, olhou e falou assim, puxa, eu não sei fazer isso. Porque é um tema que eu chamo de tubos sonoros fechados, né? Que não é muito abordado, não é muito cuidado pela parte dos alunos e que caiu aqui no Enem. Então, volto a dizer naquela questão de tendência, né? Se está caindo no Enem, pode ser que algum vestibular puxe novamente em 2022, 2021, 2022, esse tema do tubos sonoros fechados. Então, recomendo que você saiba, e mais que simplesmente só saber a resposta, né? Saber por que que deu essa resposta, entender o conceito. A proposta do canal não é que a gente faça tudo muito rápido e que você consiga acertar. Aí, quem sabe você acerta uma, duas, e aí tem que ficar sempre repetindo. Às vezes o que você pensa que é super rápido, né? Não vale a pena, porque você vai repetir várias vezes e aí vai ser mais demorado que se você realmente entender o conceito e vindo qualquer questão você consegue acertar, né? Mas vamos lá, vamos entender bem passo a passo o que está acontecendo aqui. Ele fala que tem dois engenheiros, eles estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O que ele está querendo dizer em outras palavras? Né? Que tem um buraco aí, um buraco considerável, né, de 30 metros de comprimento, e que dois engenheiros vão lá ver se está tudo conforme o planejado na obra. Né? Essa é a proposta aí do enunciado. Ele fala que o teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequências de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Então aqui é a palavrinha mágica, é análogo a um tubo sonoro fechado. Então, não sei se você se recorda, mas existem algumas características para que se tenha a formação de um tubo sonoro fechado com duas ondas de frequência em ressonâncias consecutivas. Essa é a lógica, né? O que você tem por obrigação? Em uma das extremidades, a extremidade fechada do tubo, ele tem que estar aqui em formação, as duas ondas, né? Aqui a gente tem que ter o nosso nó. E na outra parte, a gente tem que ter o ventre, na outra extremidade, né? Vou ter que apagar aqui. Mas em a extremidade fechada, você vai ter o que a gente chama de nó, e na outra parte você vai ter, na outra extremidade, você vai ter que ter um ventre aqui. Então, você viu que o meu desenho não é, os desenhos não são o meu forte aqui, mas tudo bem. Importante que você entenda. E você está vendo que isso aqui, ó, a gente tem essa condição que a gente tem quando as duas ondas aqui se encontram, né, o encontro delas, a gente chama isso aqui de nó. Por obrigação, em um tubo sonoro fechado, esse pedaço aqui, essa parte na extremidade fechada, ela tem que ser um encontro de nós. E na outra parte que a gente tem aberta, né? Então ele tem que ser o encontro de ventres, que é a parte mais gordinha aqui da minha onda. Então aqui eu tenho os ventres, ó, tenho um ventre aqui, um ventre aqui, eu tenho um nó aqui, um ventre aqui, um ventre aqui e um nó aqui. Você vai falar assim, se você quiser você é um belo desenhista aí, você fará uma figura muito melhor. Mas sabe que isso aqui é a representação como se fosse uma onda mesmo, né? E aí o que a gente tem por condição? Você está vendo que eu fiz aqui? A gente teve a segunda condição para que existisse aquela ideia que eu apresentei para vocês. Quais são as condições, né? Eu tenho que estar na parte da extremidade fechada, eu tenho que ter um nó. E aqui na parte aberta eu tenho que estar com dois ventres, né, nas extremidades aqui. Se você olhar bem, olha para essa primeiro. Vamos fazer um traço aqui, ó. Você concorda comigo que nesse pontinho aqui, ó, nessa distância, vamos até desenhar de outra cor, vamos colocar de verde aqui para diferenciar bem. Nessa primeira aqui, eu já consigo realizar as condições pré-existentes. Quais são elas, né? As condições para que a gente tenha um tubo sonoro é que tenha que ter aqui na extremidade fechada um nó e aqui dois ventres. Então a gente pode dizer que esse daqui seria o meu primeiro harmônico num tubo sonoro fechado, não é?
Isso aqui é bastante evidente. Agora, se você pega esse que eu posso desenhar aqui, essa distância que eu tenho aqui, ó, desse ponto aqui até a outra extremidade, eu tenho o meu segundo harmônico. Por que eu digo isso? Porque é a segunda situação onde eu tenho em uma da extremidade fechada um nó e na outra extremidade dois ventres. Então aqui a gente tem a segunda condição que a gente tem no segundo harmônico. Assim como se eu fizesse mais um aqui, seria a terceira e assim por diante. Só que veja que a gente sabe que nós temos uma onda, vamos desenhar uma onda, tentar desenhar com a cor vermelha aqui, né? A gente sabe que uma onda, ela tem um comprimento de onda quando completa isso. Vamos desenhar aqui que esse é um comprimento de onda. Se eu dividir essa onda em 4 partes, vamos dividir ela aqui em 4 partes, ó. Aqui eu vou ter aqui, novamente o meu desenho não ficou muito bonito, mas tudo bem. Vamos fazer então essa divisão, ó. Em cada uma desses pedaços, eu dividi ele em 4 partes. Aqui eu vou ter lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4 e lambda sobre 4 para que eu encontre aí um comprimento de onda inteiro, o que a gente chama de lambda, né? Isso aqui, o que eu desenhei aqui de azul é um lambda completo, né? É uma onda cíclica, né? Dividida em 4 partes, aqui deveria estar aqui, né? Mas tudo bem. Aí esses seriam, dividindo em 4 partes, eu tenho os meus 1/4 de lambda para cada um desses pedaços. E olha que interessante isso, e que eu queria que você tivesse claro. A minha primeira possibilidade que eu teria aqui, eu diria que o comprimento desse tubo, que a gente poderia chamar aqui de L, seria L é igual a lambda sobre 4. Você concorda comigo? Porque você está vendo que ele andou 1/4 de volta. Ó, se a gente pudesse fazer a sobreposição aqui da onda, ó, da outra parte, vou dar um pouquinho maior. Essa daqui não ficou nada bom, né? O meu desenho não está... Pronto. Você está vendo que nessa primeira parte aqui, eu tenho lambda sobre 4. Na segunda onda que eu tenho, que eu teria, vai ser onde? Ó, é quando eu completar esse ponto, ó, tá vendo? Os ventres e o nó. Eu vou ter 1/4, 1/4 e 1/4, eu vou ter 3 lambda sobre 4. E assim por diante. E é por isso que a gente diz que... vou até apagar esse primeiro para não te confundir. A gente diz que o comprimento de um tubo sonoro fechado depende do número harmônico que a gente tem vezes lambda sobre 4. E isso tem uma condição. Esse n ele vai mudando de... Ele é uma condição de número ímpar. Então, onde eu coloco uma condição se n for ímpar, n é ímpar. E esse n sendo ímpar, por quê? Porque a gente vai ter o primeiro vai ser o 1, o segundo vai ser 3, o meu terceiro harmônico seria 5 lambda sobre 4 e assim por diante, né? Então, o que eu vou fazer? Quando ele falou assim, a menor frequência que mediu foi de 135. Eu não sei qual que foi, né? Eu não sei se é a primeira. Eu sei que quando ele mediu essa frequência, ele achou quando ele colocou lá, ele achou uma frequência de 135 Hz. E aí, com essa velocidade aqui que ele nos deu, que é a velocidade do som que se propaga lá dentro desse tubo sonoro, né, desse buraco, eu consigo achar o meu lambda, né? E aí, veja, eu vou conseguir achar qual que é o número harmônico desse dispositivo quando ele lança e encontra essa frequência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é falar que V é igual a lambda F, certo? Então, eu vou fazendo isso, ó, porque ele me deu a menor frequência que o aparelho mediu foi 135. Então, nós vamos achar aqui com isso, ó, a velocidade é 360 é igual a lambda vezes 135. Como eu estou vendo aqui que não é um número muito bonitinho de se fazer, eu vou dizer apenas que lambda aqui é 360 por 135. Você vai ver que eu usei isso, por quê? Porque aqui os valores eu acho que a gente vai poder mudar. Tem 30, enfim, tem valores que eu acho que são mais adequados aí para isso. Então, com a gente fazendo a primeira marcação aí, a menor frequência que ele fez, ele encontrou isso.
e ele jogou dentro desse buraco. Então, a gente vai ter que falar o seguinte, ó. Se a gente tem que o comprimento, vamos colocar aqui, ó, o comprimento dele, deixa eu apagar isso aqui. Esse daqui é o comprimento de onda do rapaz aí quando ele fez a primeira marcação, não é? Depois eu vou até fazer uma continuidade aqui. Porque daí eu vou substituir pelas equações, ó, onde N, o L é 30, o N eu não sei qual é o harmônico, o meu lambda vai ser 360 sobre 135, e tudo isso vai ser dividido por 4. Vamos colocar o 4 aqui embaixo. Quando eu faço isso, olha que interessante, né? Dá para a gente cortar as coisas. Ó. Corta esse com esse, isso dá 90. Eu corto 3 com 90 aqui. 30 com 90 vai dar 3. Então, resumidamente, eu descubro que 3N é igual a 135. 135, logo o meu N vale 45. O que eu descobri, o que ele fez, né? Quando ele emitiu a primeira frequência, ele descobriu que o número harmônico dele era 45. Ótimo, era o que eu precisava achar nesse primeiro momento. Ele conseguiu achar qual era o harmônico aí realizado nessa primeira medição que ele fez. Só que o que ele fez em seguida, dando continuidade aí à pergunta que ele nos fez, ó. Deixa eu deixar porque acho que vai caber aqui. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência? E a próxima frequência é quando eu tiver o próximo harmônico, não é? O próximo harmônico que a gente vai fazer, e aí vamos colocar o N, vai ser, aqui a minha canetinha menor, o meu N vai ser igual a 47, meu próximo harmônico. Por quê? Porque lembra que é um número ímpar que a gente tem que definir? Então, para que a gente possa fazer isso, ele tem que ser um N igual a 47, porque a gente estava com 45. Fazendo isso, aí a gente pode lembrar da frequência do harmônico é N vezes V sobre 4L. E aí não sei se vai caber, será que cabe? Vamos tentar fazer aqui. Essa frequência, ela vai ser, o meu N vai ser 47, deixa eu puxar um pouquinho aqui ele para cima, essa marcação, N vai ser então 47, a velocidade dele vai ser 360, dividido aí por 4 vezes 30. Quando você fizer essa conta, que você vai ver que vai dar 4 vezes 30 vai ser 120, e eu vou cortar com 360, isso vai dar 3. E aí, resumidamente, vou colocar a resposta final aqui, quando você fizer todas esse 360 com o 120, isso vai dar 3. E a resposta, ela vai ser 47 vezes 3. Então, deixa eu colocar aqui em destaque. A frequência dele vai ser 47 vezes 3, e isso dá 141 Hz, que é a resposta que nós estávamos procurando aí do próximo harmônico. E aí a gente chega na alternativa C. Bela questão, hein? Então veja, tentem entender muito claramente essas questões de tubo harmônicos, né? Então, tubos sonoros fechados, tubos sonoros abertos, como que funciona. O Enem surpreendeu, de certa forma, alguns vestibulantes, porque não é muito comum ele de cara, assim, te dar uma questão que precisava de um bom conceito, né? Então, a partir dessa lógica, eu gostaria muito que você tentasse aí resolver essas questões, porque elas não são simples. E aí, quando não é simples, você precisa ter um pouquinho de cuidado, tá bom? Espero poder ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida de alguma passagem, me perdoe os desenhos aqui que a gente realizou, mas espero ter ajudado você em mais uma questão e estude essa parte que provavelmente terá em algum dos vestibulares de 2022, beleza? Mais uma questãozinha aí do Enem 2020.